Olá, amigas crocheteiras! Hoje nós vamos fazer essa bolsa em fio de malha, usando uma agulha 5 milímetros. Então, vamos lá! Então, com um fio de malha e uma agulha de 5 milímetros, para a gente começar a base, nós vamos começar fazendo 18 correntinhas. Repare que as nossas correntinhas, elas ficam bem apertadas mesmo, e essa é a ideia, tá? A gente não vai fazer aquele fio mais largo que normalmente a gente faz com fio de malha. A gente já tá usando uma agulha menor para fazer essas correntinhas mais apertadinhas e é o que vai dar o efeito ali do ponto na bolsa. Fazemos mais um ponto para ser o ponto de virada, então totalizam 19 pontos. Viramos o trabalho e nós vamos trabalhar aqui nessa alcinha de trás. Então, o ponto está aqui, na alcinha de trás. E vamos voltar aqui, fazendo 17 pontos. Quando eu chegar aqui no último, nós vamos fazer um aumento triplo. Pegando aqui na correntinha de trás, fazemos um ponto baixo. E seguimos fazendo isso, 17 pontos. Chegamos aqui no 18º ponto. Nesse 18º ponto, a gente vai trabalhar um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo ponto. Temos os 3 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base, no 18º ponto. E para que a gente saiba aonde começa a nossa sequência de aumentos, a gente sempre marca o primeiro e o último ponto desse aumento triplo, que vai indicar aonde a nossa próxima sequência de aumentos vai começar. Então, eu marco aqui o 18º e o 20º ponto. Eu gosto de desmanchar esse nozinho inicial e vamos voltar fazendo 16 pontos baixos até chegar aqui no penúltimo ponto. Depois de 16 pontos baixos, nós vamos chegar aqui no último, no 17º, onde nós vamos fazer um aumento, para a gente fazer a mesma virada que fizemos desse lado. Só que deste lado a gente faz um único aumento, porque esse primeiro ponto, quando nós começamos a carreira, já conta como nosso terceiro ponto do aumento. Na verdade, nós vamos substituir ele por um ponto baixíssimo. Então, aqui no último ponto fazemos um aumento, então 2 pontos baixos no mesmo ponto. E para completar o terceiro, vamos substituir esse aqui por um ponto baixíssimo. A gente faz isso entrando nele como se fosse fazer um ponto baixo normal, puxa o fio, fecha um ponto baixíssimo. Ele vai ser substituído. Marcamos novamente o primeiro e o último ponto da sequência de aumentos. Para quem quiser acompanhar em centímetros, aqui nós estamos com 15 centímetros nessa primeira carreira. Para a próxima carreira, a gente vai continuar fazendo 16 pontos baixos sem nenhuma alteração, sem nenhum aumento, e vamos chegar aqui na sequência de aumento, onde nós vamos fazer 3 aumentos. Depois voltamos fazendo mais 16 pontos baixos em aumento normal e mais 3 aumentos. Caso você esteja trabalhando com um número de pontos diferentes, estipular aonde começa e onde termina a sequência de aumentos, entre uma sequência de aumentos e outra, você sempre vai ter o número de correntinhas menos 2. Ou seja, a gente começou com 18 correntinhas, menos 2 são 16, então entre uma sequência de aumentos e outra, a gente sempre vai ter 16 pontos. Isso não muda porque nessas fileiras a gente não tem nenhum aumento, então será sempre esse mesmo número de pontos. Como nós substituímos esse ponto pelo nosso ponto baixíssimo, nós vamos começar aqui nesse segundo, que ele vai passar a ser o nosso primeiro ponto da sequência. Então, fazemos aqui um ponto baixo e nós vamos marcar ele como nosso primeiro ponto da sequência, porque nas próximas carreiras a gente vai usar ele de base para saber aonde nossa carreira começa e onde nossa carreira termina, quando os aumentos pararem de existir. Então, aqui, a gente conta a partir de 16 pontos que nós vamos chegar até aqui. Chegamos na nossa primeira sequência de aumentos, e para essa primeira sequência, ou seja, para a nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar um aumento em cada ponto de base.
Então, serão 16 pontos baixos, 3 aumentos, 16 pontos baixos e 3 aumentos novamente. Tiramos aqui o marcador. Vamos fazer o nosso primeiro aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vamos marcar o primeiro ponto do aumento, para a gente ter como guia para saber onde começa e onde termina as nossas sequências de aumento. Então, fizemos um aumento nesse ponto, um aumento no segundo ponto da sequência de aumentos. E, novamente, um aumento no terceiro ponto da sequência de aumentos. E para nos guiar, marcamos o último ponto aqui da sequência. Então, aqui na nossa virada teremos 6 pontos. Seguimos fazendo 16 pontos até chegar aqui e vamos chegar na nossa próxima sequência de aumentos. Chegamos na nossa segunda sequência de aumentos da carreira número 2 e vamos fazer a mesma coisa. Um aumento em cada um desses pontos, fazendo mais uma virada com 6 pontos baixos e começaremos a terceira carreira. Vamos começar a nossa terceira carreira da mesma forma. Começamos aqui no primeiro ponto, fazemos 16 pontos sem nenhum aumento. Chegamos na sequência de aumentos e dessa vez, para nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar na sequência de aumentos um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, totalizando 9 pontos na nossa virada. Como sempre, tiramos o marcador, começamos aqui fazendo um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Marcamos o primeiro, como sempre, para lembrar onde começa a nossa sequência de aumentos, e um ponto baixo sozinho. Mais uma vez, um aumento. E um ponto baixo. Um aumento. E no último, um ponto baixo. Então, 9 pontos aqui na nossa virada. Vamos voltar fazendo 16 pontos até chegar na nossa próxima virada. Chegamos na segunda e vamos repetir o que nós já fizemos aqui. Então, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Finalizamos nossa terceira carreira. E ao total, nós vamos ter 50 pontos de base. Vamos para a quarta carreira, fazendo novamente 16 pontos sem aumento. Chegamos aqui, só que dessa vez nós vamos trabalhar um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos em cada lateral. Então, aqui na sequência de aumentos da quarta carreira, começamos fazendo um aumento, e 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Repetimos, um aumento. Dois pontos baixos. E mais uma vez, um aumento. E 2 pontos baixos. E vamos seguir por mais 16 pontos, sem nenhum aumento, e fazer a mesma coisa nessa sequência de aumentos do outro lado. Finalizamos a nossa quarta carreira. Então, nesta carreira, nós vamos terminar com 56 pontos, sendo 16 pontos sem nenhum aumento e 12 em cada virada. A partir daqui, nós vamos começar a crescer a bolsa. Nossa quinta carreira, nós vamos trabalhar 56 pontos
sem nenhum aumento. Por enquanto, você não vai precisar das marcações aqui nas laterais. Mais para frente, nós vamos fazer mais sequências de aumentos e essas marcações serão importantes. Então, você pode decidir se você mantém colocando o marcador sempre nos pontos das viradas, do começo das viradas, onde você já marcou, ou se você segue pela conta mesmo, sabendo que a partir deste ponto nós temos 16 pontos sem aumento, 12 em cada virada, 16 e 12. Então, fica a seu critério a forma que ficar mais fácil para você fazer essa contagem. Terminamos a quinta carreira, onde nós fizemos só ponto baixo sobre ponto baixo. E agora, para a sexta carreira, a gente vai fazer mais uma sequência de aumento aqui nas laterais. Então, nós vamos fazer os 16 pontos. E chegando aqui na nossa sequência de aumentos, dessa vez nós vamos trabalhar um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento e 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. Eu mantive meus marcadores. Então, um aumento. Três pontos baixos. 1, 2 e 3. Mais uma vez, um aumento. E 3 pontos baixos. E a última, um aumento. E 3 pontos baixos. E seguimos mais uma sequência igual a essa, com 16 pontos e mais uma sequência de aumentos, onde a gente vai fazer por 3 vezes um aumento e 3 pontos baixos. Agora, em cada virada, nós temos 15 pontos. Temos aqui até a 9ª carreira, e na 10ª carreira a gente vai fazer mais uma sequência de aumentos. E aqui na nossa sequência de aumentos, a gente vai trabalhar um aumento e 4 pontos baixos por 3 vezes. Então, um aumento. E 4 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento. E 4 pontos baixos. E a última, um aumento. E 4 pontos baixos. E depois a gente segue a nossa sequência de 16 pontos e repete essa mesma sequência até chegar aqui no final. No final da 10ª carreira, nós vamos ter 68 pontos baixos. Então, eu subi aqui 16 carreiras ao total e agora eu vou fazer uma carreira com diminuições. Quem estiver acompanhando em centímetros, então até aqui eu tô com mais ou menos 13 centímetros e eu vou fazer uma carreira de diminuição. Aqui tá o meu primeiro ponto da sequência, né? Vou seguir fazendo os 16 pontos baixos. As nossas diminuições vão ser feitas também aqui nas laterais, ao mesmo lugar onde a gente fez os aumentos. Então, nós chegamos aqui na nossa sequência de aumentos, né? Na nossa virada, onde fizemos os nossos aumentos. E nós vamos começar as diminuições. E dessa vez, nós vamos trabalhar uma diminuição e 4 pontos baixos. Vamos fazer isso nos dois lados, então aqui nós vamos seguir com mais 16 pontos, novamente 3 vezes uma sequência de uma diminuição e 4 pontos baixos.
Terminando essa carreira de diminuições, ao total nós teremos 62 pontos, que nós subiremos por mais algumas carreiras antes de começar a alça. O corpo da nossa bolsa finalizado, chegamos a um total aqui de 24 carreiras e uma média de 18 centímetros o corpo da bolsa. E agora nós vamos começar as alças. Quando eu terminei a última carreira, ela finalizou mais para cá, mas eu voltei alguns pontos só para determinar exatamente onde seria a minha primeira lateral da bolsa. A bolsa, ela tende a ficar um pouco mais torta quando a gente vai fazendo, porque a gente tende a puxar o ponto para o lado. Então, ela vai dar uma impressão de que tá torta, você ajeita para saber certinho onde tá. A divisão, então, para as alças, eu deixei 21 pontos para cada lado. 21 pontos. Contando daqui, eu calculei 10 para cá, 11 para cá, a mesma coisa desse lado. Ao total aqui, eu marquei 21 pontos. Feito isso, agora nós vamos trabalhar a alça de forma circular, como fizemos na bolsa, mas pegando a lateral aqui da alça, né? Então, nós estamos aqui, vamos começar a vir até esse ponto marcado e daqui nós pulamos para esse ponto marcado. Seguimos fazendo a nossa bolsa de forma circular. Eu vou mostrar como fica. Então, cheguei aqui no último ponto marcado, tiro o marcador, faço o meu último ponto. E daqui a gente vai trazer a alça para esse lado. Então, tiro o marcador do outro lado também. E sigo aqui no ponto do outro lado. Então, eu vou entrar no ponto por fora. Trago a minha linha aqui para dentro. Seguro ela bem firme. Virei a bolsa. Então, eu tô aqui, né? Viro minha bolsa. Seguro a minha linha aqui para trás. E vou entrar no ponto aqui por fora. Entro no ponto por fora, puxo a minha linha para ajeitar e não deixar ela folgada. E fecho o ponto. Vamos considerar que esse foi o primeiro ponto, para a gente poder fazer a contagem e saber que nós temos os 21. Então, daqui, 1, e sigo fazendo para esse lado. Fiz, então, os meus 21 pontos. Ele vai fazer essa boquinha aqui na lateral e nós vamos continuar trabalhando de forma circular até atingir a altura. Quando nós acabarmos a altura da alça, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Então, mantenha marcados 2 pontos aqui. Aqui a gente marcou primeiro ponto só para saber quantas carreiras a gente vai subir. Seguimos trabalhando de forma circular, 21 pontos de cada lado. Terminei a alça dos dois lados. Ao total, foram 20 carreiras de 21 pontos de cada lado. De um lado, eu arrematei o fio aqui por dentro e do outro eu deixei um fio bem longo, porque agora nós vamos unir essas duas partes da alça e formar a alça toda. Com a bolsa em pé, a gente vai dobrando a alça até que ela fique bem centralizada aqui com a abertura. E fazemos a mesma coisa desse lado. Nós vamos encontrar o ponto respectivo do outro lado para que fique sempre centralizado. Não necessariamente vai ser o mesmo lugar que você começou, porque como a gente vai fazendo, puxando o ponto, pode ser que desalinhe aqui a sequência de pontos. Então, é mais fácil que a gente dobre, meça direto na alça e veja exatamente qual é o ponto que bate aqui com o meu ponto onde está saindo o meu fio. No meu caso, é esse ponto aqui, eu vou entrar nele e daqui para frente eu só vou costurar 21 vezes, claro, para costurar todos os pontos e chegar até o final e ficar preso dessa forma. E aqui é costura simples mesmo, entrando por um lado e saindo pelo outro, pegando todos os pontos.
esse ficou o acabamento da alça costurada e ela prontinha. Aqui eu enchi de papel para ela ir ficando no formato. E é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, siga o meu canal e até a próxima!